Graça e paz, quero saudar a todos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gravando aqui mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos continuando falando da defesa da fé, a defesa da doutrina, da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que esses vídeos, eles contribuem para aqueles que realmente amam a Deus, amam a sua palavra e esperam o glorioso dia de nós nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas e nós esperamos nesse dia. Eu quero deixar uma palavra neste vídeo com os irmãos que está escrito no livro de Tito, no capítulo 2 e versículo de número 11 em diante, que diz assim: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a glória e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Este versículo tradicional, tão conhecido de todos nós cristãos, nos traz um relato do apóstolo Paulo, que é uma doutrina bíblica, com relação à igreja do Senhor. Como eu falei no vídeo passado, a Bíblia, para os cristãos, ela começa a interpretação das Escrituras pelos 4 evangelhos. Porque ali encontramos aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, ao qual os escritores Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram para nós. Quer dizer, é a palavra inspirada que está ali. Depois nós seguimos para as cartas, onde encontramos nos apóstolos a doutrina para a igreja do Senhor. Então, há coisas que são inquestionáveis. Com relação à graça, vimos nesta época, nessa dispensação, em que muito é questionado isso aqui. E muitas pessoas pegam essa parte aqui para satisfazer a sua vida, ou justificar a sua maneira de viver. Então, nós encontramos aqui a expressão no capítulo 2, a partir do versículo 11, da carta a Tito, uma carta pastoral, uma carta universal para toda a igreja, onde diz: a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Muito bem, a palavra ela é muito clara. O que é graça? Favor não merecido. Quer dizer, nós não merecíamos este favor, este perdão que o Senhor Deus nos trouxe na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora aqui o apóstolo Paulo, através da revelação do Espírito Santo, traz para nós: a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Senhor Jesus Cristo trouxe para nós a remissão de todas as nossas ofensas, de todos os nossos pecados, mediante o quê? A nós aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Essa expressão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ela não pode simplesmente ser de palavras. Ela tem que ser de atitudes que provam que realmente nós aceitamos a Cristo. Como eu disse, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 47, o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar o mundo.
Mas no versículo 48 ele diz assim, mas a minha palavra que eu tenho pregado, vou julgar no último dia. Então é nesse viés que nós temos gravando esses vídeos para despertar aqueles que nos ouvem, despertar os crentes que realmente querem servir a Deus com sinceridade e são verdadeiramente hoje bombardeados por várias doutrinas estranhas. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz assim, nos últimos tempos muitos apostatarão na fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós vimos hoje em dia a igreja do Senhor Jesus Cristo ser bombardeada por espíritos enganadores, revelações, profecias, movimentos que são espíritos enganadores, homens, doutrinas de homens, ensinamentos de homens que estão pervertendo a igreja do Senhor. E também doutrina de demônios. Então nós estamos hoje sendo bombardeados por isso aí. E nesse interim, o que tem agido? A expressão, nós temos o tempo da graça. Então nós não precisamos guardar nenhum tipo de mandamento, nenhum tipo de doutrina. Isso não vale mais. Não é verdade. Não é verdade. Aqui está explícito a questão da graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todo ser humano. Não importa o que ele era antes de aceitar Jesus. Se ele era um matricida, um parricida, se ele era um genocida, se ele era um criminoso de alta periculosidade, um assaltante. A vida que ele faz não interessa. Não interessa. A vida familiar, a vida social, não interessa o que essa pessoa leva. Na medida que ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, a graça de Deus se manifestou na vida dele. Quer dizer, todas as transgressões que ele fez até aquele momento que ele aceitou Jesus, e até o momento que ele vai renunciando até o dia do batismo, por isso a importância do batismo, nós temos que renunciar a tudo isso. O que diz aqui no versículo 12? Mas ensinando que renunciando à impiedade e às consupiscências mundanas, vivemos nesse século sóbria, justa e piamente. Aqui Tito, capítulo 2, versículo 12. Nós lemos esse texto aqui. Então nós vamos renunciando tudo até o batismo. Mediante o batismo nós começamos uma vida nova. Somos sepultados. Livro de Romanos capítulo 6. Somos sepultados no momento do batismo. Começa uma vida nova. Então todas as nossas transgressões ficou para trás. A graça de Deus se manifestou para isso. Mas nós temos que deixar a impiedade, nós temos que deixar as consupiscências mundanas para viver nesse século sóbria, justa e piamente. Então temos que deixar isso. Então não é simplesmente a questão de expressão de aceitar Jesus. Aí você não muda nada, você continua levando a mesma vida que levava, as mesmas consupiscências mundanas, vivendo as práticas do mundo, vivendo o sistema do mundo. Quem é amigo do mundo, o que ele é? Tiago 4,4, é inimigo de Deus. Então pensa bem, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo disse, no livro de Mateus, não tem como servir a dois senhores. Tem que servir um e aborrecer o outro. Ou você é um cristão, ou você é um mundano. Se você é um cristão, você não pode ser mundano. Se você é mundano, você não é um cristão. O que é ser mundano? É adorar as coisas do mundo. É continuar as mesmas práticas do mundo. Vivendo nas práticas das consupiscências, mesmas coisas que praticava no mundo. Agora eu sou crente. Você não mudou nada. Não houve nenhuma mudança no estereotipo. Era um pé de joio e continua sendo um pé de joio. Você não vai colher trigo daí. Era um pé de cevada e continua sendo um pé de cevada. Não tem como gerar trigo. Tem que haver uma mudança radical em suas atitudes e sua maneira de viver.
Pedro, escrevendo na sua primeira carta, disse: está escrito, seja santo, porque eu sou santo. E vós seja santo em toda a vossa maneira de viver e procedimento. Então, a graça de Deus é isso aí. Não é eu viver hoje como o mundo vive, vestir como o mundo veste, falar como o mundo fala, me envolver nas práticas como o mundo se envolve. Enfim, todas as concupiscências. Trazer para agora, liderar uma igreja e traz para dentro do ministério, dentro daquela igreja, o ministério, né? Que a igreja do Senhor é uma só. Os ministérios acompanham a igreja do Senhor. Trazer para dentro do ministério as práticas do mundo. Vamos colocar coreografia, dança, sabe como é que é, né? Vamos colocar aquele movimento jovem, canhão de luz, gelo seco, enfim, rock, enfim. Não tem nada a ver. Isso é prática, são concupiscências mundanas. Concupiscências mundanas. Temos que abandonar isso. Temos que renunciar. Por que é impiedade? Quando você vai encontrar lá no livro do Êxodo, quando Orã, Birão e Natã se levantaram contra Moisés, o que Deus disse? Estes homens são homens ímpios. Eles eram conhecedores da lei. Por quê? Porque já era prática. O Senhor já tinha dado a lei para Moisés. E todo sábado Moisés passava a lei, junto com Arão para o povo. Deus conhecia. Então, quando eu falo em ímpio, não está falando do ateu, daquele que não tem nenhum tipo de credo. Está falando justamente daquele que usa isso aqui, ó, a Bíblia, mas não a pratica. Este é o ímpio. Este é o ímpio, que vive nas concupiscências do mundo, né? Que vive na prática das coisas do mundo. Este é o ímpio. É aquele que não quer, ele conhece, mas não quer aceitar. Então temos que abandonar isso. Eu não vou praticar isso, não vou estar nesse ministério porque exige muita coisa. Tá, mas o que existe está dentro da palavra de Deus? Tá, então nós temos que obedecer. A Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Tem que obedecer. A palavra de Deus tem que ser obedecida. A graça de Deus é isso aí. Não é outra coisa. A graça de Deus se revela na medida em que nós aceitamos a Cristo, chegamos, abandonamos tudo isso, a impiedade, as concupiscências mundanas, e chegamos ao batismo, somos batizados e começa a vida nova. Tá, pastor, mas se eu desviar, se eu parei e desviei, como é que eu faço? Você vai retornar e para o Senhor tu vai confessar os teus erros, tuas transgressões, tu vai aceitar, a retornar a servir o Senhor com sinceridade. Aí pertence ao Senhor as misericórdias. A misericórdia não é minha, não é de um líder, não é de um presbítero, de um pastor, de um bispo. As misericórdias são do Senhor. Aí as misericórdias do Senhor vai se revelar na sua vida mediante o teu interior aquebrantado diante do Senhor. Deus conhece o teu interior. Aí você vai ver, né? Mediante teu quebrantamento, que o Senhor vai usar de misericórdia contigo. Mas terás que fazer isso. Mas eu errei. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas eu não posso agir de forma ímpia, agir de forma mundana. Eu tenho que abandonar isso. Isso é graça. Se eu viver assim, eu sou um crente pé na igreja, pé no mundo. Simplesmente eu vou gozar das benesses que o reino pode me oferecer, o de Deus pode me oferecer, mas eu não vou gozar da eternidade, que é o mais importante para nós, que o reino dos céus está para nós. Para aqueles que não vivem na iniquidade, nas injustiças. É a pessoa que vive justamente na presença de Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte: servir o Senhor não é como a maioria hoje em dia está ensinando. Os líderes estão ensinando. Estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados com posição na sociedade, estão preocupados com a sua família, que está totalmente desordenada, então eles não querem abrir mão da liderança. Então o que eles fazem? Não tem mais moral para cobrar nada, porque a família está bagunçada, as coisas estão dando errado, eles não querem largar o seu posto. Então, o que eles fazem?
liberam as igrejas. O que nós estamos vendo é os ministérios estar da maneira que está. Mas isso não é a vontade de Deus. Servir o Senhor e caminhar para a salvação, tem que haver uma renúncia. Uma renúncia. Veja bem, o Senhor se deu a si mesmo para purificar para si, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Graça, fé e obras. São os fundamentais para a nossa salvação. Amém? Deus abençoe você que tem assistido nossos vídeos. Deixe seu comentário, se assim você sentir de deixar. E inscreva-se no canal. Deixe aí seu like aí, que vai nos ajudar com certeza. Nosso propósito é defesa da fé. Este é o nosso propósito, defesa da fé, defesa da palavra, defesa da doutrina. Amém? Que Deus abençoe você de uma forma especial em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz fica na presença do Senhor.